Ansiedade e medo do futuro. A tempestade no copo d'água. A ansiedade é o sofrimento antecipado. É o corpo reagindo a um perigo que ainda não existe. O medo do futuro é seu irmão gêmeo, uma projeção angustiada de cenários que talvez nunca aconteçam. Ambos são produtos do mesmo fenômeno, a consciência humana. Porque pensar é um privilégio, mas também um risco. E quem pensa demais, muitas vezes, vive de menos. O filósofo Søren Kierkegaard chamava a ansiedade de a vertigem da liberdade. Quanto mais possibilidades temos, mais a mente se perde naquilo que pode dar errado. Para ele, a ansiedade é inevitável, mas pode ser transformada em força quando aprendemos a usá-la como bússola, não como corrente. O problema é que a sociedade moderna transformou possibilidades em ameaças. Vivemos como se o futuro fosse uma prova que estamos prestes a reprovar. A hiperconectividade e o excesso de informação criaram um ambiente em que tudo parece urgente, perigoso e instável. Nesse cenário, a ansiedade não é apenas um estado emocional, é a atmosfera que respiramos. O futuro como construção mental. Em A Cura Schopenhauer, o psicoterapeuta Irving Yalom explica que grande parte da ansiedade humana nasce da consciência da própria finitude. O medo do futuro, no fundo, é o medo do fim. Arthur Schopenhauer, por sua vez, afirmava que grande parte do sofrimento humano nasce do desejo. Desejar controle absoluto, desejar garantias, desejar segurança total. E como o futuro jamais oferece tais promessas, a mente entra em colapso. De certa forma, a ansiedade é um protesto contra a imprevisibilidade. A mente exige certezas, a vida oferece mudanças. Essa é uma batalha perdida desde o início. Os estoicos como Sêneca e Marco Aurélio foram claros. A maior parte dos sofrimentos que sentimos nunca chegará a acontecer. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio: a vida é cheia de desgraças imaginárias. Das reais, poucas acontecem. Mas isso não impede o cérebro moderno de viver em alerta máximo. A psicologia da antecipação. Estudos tradicionais de psicologia cognitiva, como os de Aaron Beck, mostram que a ansiedade distorce o pensamento. Ela seleciona apenas o pior cenário e o repete em looping, como se o cérebro estivesse preso em uma sala de espelhos deformados. O medo do futuro cria padrões: catastrofização, hipervigilância, projeção negativa e invalidação da própria capacidade. Esses padrões limitam o comportamento, levam à paralisia e criam o famoso ciclo ansioso. Quanto mais você evita a vida, mais a vida parece assustadora. Quanto mais medo sente, menos acredita que conseguirá lidar com ela. Ansiedade e medo do futuro, quando combinados, tornam-se uma prisão sem paredes. Você está livre por fora, mas acorrentado por dentro. A visão bíblica: confiança versus controle. A Bíblia trata o medo do futuro não como fraqueza, mas como consequência natural da condição humana. Jesus, no Sermão da Montanha, afirma algo profundamente psicológico: basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Não é uma frase devocional, é uma tese existencial. Ele não diz: não se preocupe porque nada vai dar errado. Mas sim, preocupar-se não muda o que virá. É uma crítica à ilusão de controle. O mesmo ponto que filósofos, psicólogos e psiquiatras reforçam há séculos. No Antigo Testamento, o profeta Isaías registra: em descanso e em confiança estaria a vossa força. Isaías capítulo 30, versículo 15. Descanso não é inatividade, é coragem sem pânico. Confiança não é ingenuidade, é lucidez diante do incerto.
A visão bíblica não tenta anestesiar o futuro, mas realinhar a postura diante dele. A estrutura filosófica do medo. Nietzsche dizia que o medo é o mais profundo dos conselheiros. Não porque ele sabe a verdade, mas porque ele revela aquilo que ainda não enfrentamos. O medo do futuro, analisado com honestidade, costuma indicar duas faltas fundamentais: falta de presença, viver mais na antecipação do que no agora, e falta de preparo emocional, duvidar da própria capacidade de lidar com a vida. A filosofia, nesse ponto, converge com a psicologia. O problema não é o futuro, é o modo como você se relaciona com ele. O futuro sempre foi incerto, mas a ansiedade moderna é inflada por excesso de consciência e escassez de significado. Viktor Frankl afirmou em Busca de Sentido: a ansiedade é o preço da liberdade. Ele não quis dizer que devemos aceitá-la passivamente, mas que a liberdade exige responsabilidade e isso, inevitavelmente, gera tensão. O caminho para romper o ciclo. Superar o medo do futuro não é eliminá-lo, é domesticar essa força, transformando-a em combustível, não em veneno. A ansiedade começa a perder poder quando você cria significado para o presente, reduz expectativas irreais, abandona a necessidade de controle total e encara o futuro como campo de possibilidades e não como ameaça. O futuro é uma semente, não uma sentença. A visão bíblica reforça isso. Deus não promete ausência de lutas, mas presença constante. E presença é exatamente o que a ansiedade rouba. Ela nos empurra para um amanhã fictício enquanto o hoje se esvai. Conclusão. Ansiedade e medo do futuro são expressões naturais da consciência humana, mas não precisam ser tiranos. A filosofia os explica, a psicologia os identifica e a espiritualidade os redimensionam. Quando entendemos que o futuro não é um inimigo, mas um território de construção, o peso se transforma em possibilidade. O futuro não está contra você, ele apenas espera que você chegue.